Eu estava ali no meu cantinho, louvando ao Senhor, e Deus começava a ministrar no meu coração. E Ele falava que hoje é noite de cura, é noite de libertação, é noite de transformação. Amém? Se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? E eu quero, antes de cantar, eu quero um versículo que o Senhor ele começou a ministrar no meu coração, e Ele fala assim: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Toda resistência maligna caia por terra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ele colocou nos teus lábios autoridade. Você pode declarar com os teus lábios, amém? Que você possa crer na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é bom, Deus, Ele é fiel. Eu gostaria de abrir com vocês lá em Juízes 1, do 12 ao 15. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele é bom, Ele é perfeito. Essa palavra o Senhor Ele me deu tem mais ou menos umas 2 semanas, e ali eu meditei, compartilhei com algumas pessoas, e o Senhor Ele ficou ali, ó, minando no meu coração, e Ele ficou ali, ó, trabalhando no meu coração através dessa palavra. Vamos lá. Juízes 1, do 12 ao 15, que fala assim: e disse Calebe: quem ferir a Quiriate Sefer e tomar-lhe, darei a minha filha a caça por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu sua filha a caça por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento, e Calebe lhe disse: que é que tens? E ela lhe disse: dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dai-me também fontes de água. E Calebe lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo de Deus, ele começou a ministrar no meu coração. Calebe, ele falou pro pessoal, falou assim: olha, quem vencer esse povo, eu vou dar a minha filha, né, como esposa. E seu sobrinho foi lá e venceu e tomou ela como esposa. E fala que Calebe deu para ela terra seca, deu para ela como um presente para ela. E o que eu acho interessante é que ela recebeu aquela terra seca, mas ela precisava de água para poder frutificar. E o que eu acho interessante no texto
é que fala assim que ela persuadiu o seu esposo. Fala assim que ela o convenceu. Sabe por quê? Porque quando ela casou, ela não tinha mais direito de falar nada com seu pai. Ela tinha que falar com seu esposo. E o que eu aprendo aqui com a Cássia é que ela é obediente, ela honra e ela respeita. Sabe, ela não foi e tomou a frente, o meu pai vai lá pedir, pronto. Não, fala que ela persuadiu o esposo. Eu não sei você, mas eu gosto de viajar dentro da história. Eu fico imaginando, né, aquele rapaz que casou com ela, ele pensar, poxa, meu sogro já me deu um presente, já me deu terra seca. Só que ela ficou, deixa eu pedir para o meu pai, deixa eu pedir para ele. E ela foi lá, porque conseguiu convencer, ela foi lá e foi pedir para o pai. Pai, eu vim te pedir uma bênção. E ela não foi com rodeio nem nada. Eu vim pedir uma bênção. Eu preciso de fontes. Fontes para a minha terra, porque a minha terra ela é seca. Se você parar para pensar, Caleb, na hora, não só deu fontes para ela, mas fala que deu fonte superior e fontes inferior. O que eu olho para a vida da Cássia é que, tipo assim, ela já tinha recebido uma bênção. Ela já tinha recebido já as terras secas. Mas ela olhou para a terra seca, ela olhou assim, poxa, se eu tiver água, eu vou conseguir frutificar, vou conseguir crescer. Ela olhou dessa forma. E o pai dela atendeu na hora. E eu fiquei pensando e fiquei meditando nessa história que eu achei assim, nossa. Às vezes quando nós vamos pedir uma bênção, a gente fica fazendo um rodeio, né? Esquecemos que Deus, às vezes, Ele é o nosso Pai. E ficamos achando que nós não merecemos. Realmente não merecemos nada. Mas, querido, não é por merecimento, é por graça. Sabe, às vezes queremos pedir alguma coisa para Deus e ficamos assim, não, eu não mereço, né? Deus vai dizer não, meu pai vai dizer não. Olhamos para Deus como pai, como não. E eu quero olhar para Caleb e olhar também na figura de Deus. Deus como nosso pai. Como é a nossa intimidade com o pai? Porque quando temos pai, nós vamos lá na cara dura e pedimos as coisas para o nosso pai. Quando queremos alguma coisa, nós vamos lá e pedimos. Mas o que me ensina aqui, o texto me ensina, é que eu preciso ter mais intimidade com o pai. Eu não preciso ficar rodeando. Ela foi direto para o pai dela e falou assim, eu quero uma bênção. E sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que ela é certeira no que ela pede. Ela pede algo, ela pede algo que ela já tem na mão dela para frutificar, para crescer. Ela já pensa assim, eu tenho terra seca, mas se eu tiver fontes de água, cara, essa terra ela vai frutificar, ela vai crescer. Minha pergunta hoje para ti, o que tu tem na tua mão aí? O que Deus colocou na sua mão e que precisa ser frutificado? Por que você tem paralisado? Por que você fica se olhando com alto, se julgando que você não merece? Querido, o nosso pai é um pai amoroso. E sabe o que ele quer? Ele quer essa intimidade comigo e contigo. De a gente chegar e falar, eu gostei de Cássia porque ela não ficou com falsa modéstia. Ela foi direto. Pai, eu preciso de uma bênção. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos filhos de Deus. E muitas vezes não pedimos para Deus. Às vezes parece, eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que parece que às vezes é uma trava na nossa boca. Mas Deus hoje quer libertar em nome de Jesus. Querido, há poder no que tu fala, você pode declarar na sua casa, você pode pedir para o Pai. E essa noite o Senhor ele quer falar, o que você quer pedir para o teu Pai hoje? O que você precisa hoje do Pai? Antes de eu ler, o Senhor ele começou a falar comigo sobre a porta. Bate na porta que a porta vai se abrir. Bate na porta que a porta se abre. Bate na porta que a porta se abre. E o Senhor começou a ministrar isso. Bate na porta. Se vocês pegar lá Mateus 7:7, se quiser
puderem colocar para mim ali. Mateus 7:7. Que fala assim, ó, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Vê o versículo 8 também, por favor. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que se bate, abre-se-lhe-á. A palavra do Senhor, ela nos ensina. Às vezes ficamos com tantos problemas, tantas situações, mas não vamos até Deus. Não damos para Ele. Porque, como eu falei, ficamos naquela, não, eu não mereço, não, eu não. Ele é teu Pai. E o Pai tem que ter intimidade com Ele. E o Senhor, Ele começou a falar comigo, bate. Sabe o que significa bater? Significa perseverar. Às vezes as nossas orações, elas são superficiais e ela não, parece que não tem poder, não tem fervor. Mas o Senhor, Ele está me ensinando, Ele está ensinando a igreja dEle, seja fervorosa, buscai e perseverai, buscai, perseverai, buscai a presença dEle, buscai. Aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe. Aleluia. Querido, eu não sei qual é a tua dificuldade, a tua necessidade. Eu não conheço a tua vida, mas o teu Pai conhece. E Ele está falando hoje para mim e para ti, persevera. Acabamos de louvar o Senhor, eu vou te buscar até te encontrar. Mas às vezes nós buscamos 10 minutos, já cansei e Deus não quer responder. E não é verdade. Tem coisas que para Deus vir trabalhar na nossa vida, às vezes não é uma simples oração. Às vezes eu vou ter que me prostrar, eu vou ter que me humilhar diante dEle. Sabe, eu vou ter que jejuar, eu vou ter que usar todas as armas que Ele já me deu. Porque Ele já te deu as armas espirituais, meu querido. E o Senhor, Ele quer ensinar a igreja dEle a buscar. Abre a boca, abre a tua boca, em nome de Jesus. Abra a tua boca. O que que tu precisa? O que que você quer? Fala para Ele. E eu comecei a pensar em alguns homens na Bíblia, né? Eu comecei a pensar em alguns homens na Bíblia. E um deles que eu pensei foi sobre Salomão. Lá em 2 Crônicas, capítulo 1, do 7 ao 10, vai falar que Deus se apresenta a Salomão num sonho. E fala para ele assim, para ele pedir qualquer coisa. Salomão pediu sabedoria. E Deus deu. A palavra do Senhor fala que Deus, Ele se agradou tanto, que prometeu, olha, por não me pedir riqueza, eu vou te abençoar. Mas Salomão pede sabedoria para Deus por quê? Porque o povo era numeroso. Porque o pai dele foi Davi, um grande rei de Israel. E agora ele ia ocupar um lugar de grande responsabilidade, que ele ia ser o rei de Israel. E o pedido de Salomão foi certeiro. Sabe, ele pediu sabedoria para saber lidar com o povo. E é o que às vezes entra dentro dessa palavra que fala, sabe, me busca, pede. Mas a palavra do Senhor também fala que às vezes nós não recebemos porque pedimos errado. Porque pedimos às vezes benefícios para nós mesmos. E nós aprendemos aqui com Salomão que Salomão não pediu riqueza. Deus falou para ele, olha, me pede, me pede. E ele falou, eu quero sabedoria. Tem outra passagem também, que quem estiver marcando pode marcar, que é Mateus 10, do 46 ao 51, que fala sobre o cego Bartimeu. Quando o cego Bartimeu ouviu Jesus, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos falavam assim, ó, cala a boca, cala a boca.
E quanto mais fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querido, quantas vezes as situações, pessoas têm mandado você calar a boca? Às vezes o diabo tem tentado te paralisar, calar tua boca. Para de ficar imaginando coisa. Mas o Senhor, Ele está falando, pede, fala comigo, me busca a minha presença. E quando Ele falou, Jesus chegou perto de Bartimeu e falou assim, o que tu queres que eu te faça? Jesus não sabia que ele era um cego? Deus, Ele vê os nossos corações, Ele vê o que você precisa. Só que o Senhor, Ele quer que nós abrimos a nossa boca e falamos com Ele. Nós precisamos aprender a ter essa intimidade com o nosso Pai. Bartimeu falou assim, eu quero ver. E o Senhor, Jesus, foi lá e curou Bartimeu. Bartimeu pediu aquilo que ele precisava. Ele queria enxergar, ele queria ver. Tem outro texto também que eu li, esse eu quero ler com vocês. Hoje eu fiquei assim, eu quero ler com vocês, lá em Gênesis 32, do 22 ao 32. Gênesis 32, do 22 ao 32. E fala assim, e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, filho só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, a minha alma foi salva. Até aí, gente. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, se vocês pararem para pensar sobre Jacó. Jacó foi aquele que comprou, né, do seu irmão, né, a primogenitura. E foi Jacó também que enganou seu próprio pai para tomar a bênção do irmão Esaú. Se você parar comigo e pensar, não foi legal o que Jacó fez. Não foi legal. Não foi. Você pode olhar assim, cara, foi um pilantra. Não devia ter feito isso. Mas ele era Jacó. Mas quando ele se encontra com esse homem, fala que ele lutou. Ele lutou e ele pediu para que o abençoasse. E quando ele luta, aquele homem toca na coxa dele e fala que ele fica, né? Se é a palavra manco, eu não sei. A palavra certa seria isso. Fala que toca no quadril, na coxa. E fala que, ó, a partir de hoje, seu nome será Israel. Sabe o que é mudar a história? Às vezes, se você olhar para si, às vezes você fala assim, cara, você não conhece a minha história, o que eu fiz. Mas Deus não está olhando para isso. Deus hoje, Ele te chama. E hoje Ele fala assim, eu quero te fazer Israel. Eu quero mudar a tua história. Eu quero te transformar. Eu posso mudar, eu posso fazer. Mas você precisa crer. Você precisa se apropriar daquilo que eu tenho, que o Senhor tem derramado. A cada culto, o Senhor, Ele tem derramado. A cada culto eu tenho visto o fluir dEle.
o trabalho dele. Querido, pensa numa coisa, nada pode impedir os planos do Senhor, nada e ninguém, operando Deus, ninguém pode impedir. O nosso Deus é o Deus do impossível, aquilo que talvez você pense, não, isso não. Isso sim, o Senhor, Ele pode mudar, o Senhor, Ele pode transformar. Aleluia, aleluia. Eu não sei qual é o seu pedido hoje, não sei se é cura. Eu falei aqui sobre Bartimeu precisava da cura. Sabe, Salomão precisou de sabedoria. E Jacó precisava de ser transformado. Aleluia. Tem mais um versículo também que eu gostaria que eu colocasse para mim, 1 Crônicas 4, do 9 ao 10. 1 Crônicas, do 4 a 10. Eu não sei se muitos conhecem a oração de Jabes. Ele fez uma oração tão simples e fala que o Senhor atendeu. E eu fiquei pensando e ali estudando, o Senhor, por que tu, uma oração tão simples e fala que o Senhor atendeu? Se você pegar, está falando sobre genealogia, esse capítulo. E fulano, gerou, e para. Aí fala o versículo do 9 ao 10 e volta. E gerou fulano, e gerou. E olha o que fala. E foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e se meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que de todo mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O nome Jabes era conhecido como o que causa sofrimento. Sua mãe deu esse nome porque sofreu muito do seu parto. E ela colocou esse nome dele, olha, o que causa sofrimento. Imagine você sempre ser conhecido, ó, aquele cara é o cara que causa sofrimento. Não é legal, sabe, esse significado. E fala que ele foi o mais ilustre da sua família. Sabe uma coisa que jogam para você? Olha, você é isso. E você fica lutando. Não, eu não sou. Eu vou mostrar que eu não sou. Não, eu não sou. Eu não sou. Não aceitar aquela palavra. Porque às vezes as pessoas lançam palavras para você. Às vezes, na sua infância, o seu pai, a sua mãe lançou uma palavra para você e você aceitou. Mas em nome de Jesus, repreenda. Você não é. Em nome de Jesus, seja curado, que teu coração seja curado, que você nessa noite, sabe, que você possa perdoar em nome de Jesus, porque isso muitas vezes está impedindo o agir de Deus na sua vida. Coisas do passado, você precisa permitir-se ser curado. Deus quer curar os nossos corações, quer curar para te fazer sã, para te fazer maduro, para que você olhe um dia e fale, tá vendo o que eu passei? Então, Deus trabalhou e hoje eu sou transformado. Porque Deus vai permitir coisas na sua vida e na minha vida, para que você possa ser um canal na vida de outra pessoa. E Jabes ficava ouvindo assim, olha, o que causa sofrimento. E ele não tomou aquilo para ele. Ele foi o mais ilustre, porque ele não aceitou. Eu lembro que quando eu era mais nova, minha mãe ela falava muito para mim assim, ô menina desastrada, tudo quebra, tudo que vira amor. Mas gente, aquilo machucava meu coração. Por mais que seja, ai que bobagem, mas aquilo machucava meu coração. Sabe? Até o dia que eu falei assim, não, eu não sou. Eu vou aceitar aquilo que Deus falou que eu sou. E você precisa aceitar aquilo que Deus fala que você é. Sabe, então em nome de Jesus, seja curado. Sabe, libera perdão. Libera perdão em nome de Jesus. Sabe, que você seja curado. Que você se permita. Querido, a palavra do Senhor fala que Ele está à porta batendo. Mas se você não abrir a porta para Ele, Ele não pode entrar. É questão de decisão. Eu decido como viver a minha vida. Às vezes eu vejo pessoas num sofrimento, sabe, numa aflição, e o desespero da pessoa para sair, porque, gente, vamos lá, não é gostoso passar pela aflição, não é gostoso passar pela prova.
Mas é um processo que é necessário para nossas vidas. Para Deus colocar algo maior na minha vida, eu preciso passar pelo processo. E às vezes eu vejo pessoas, sabe, com aquele sofrimento segurando para ela, querendo que as pessoas olhem para ela com pena. E ela começa a se fazer de vítima. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem vai dar conta da tua vida não é as pessoas, é você com Deus. Você tem uma vida só. E viva da melhor forma, mas viva para Deus. Para de ficar perdendo tempo. Para de perder tempo. Seja curado, seja liberto em nome de Jesus. Para de ficar se vitimizando. Porque o diabo, ele sabe onde é o teu ponto fraco. E ele enfia o dedo, ele fica ali enfiando o dedo. Mas você precisa mostrar para o pai, você precisa falar para o pai: pai, isso está me machucando, pai. Mostra as tuas dificuldades, mostra realmente quem tu é. Dá nome ao pecado. Deus, o meu pecado é esse. Eu preciso ser liberta, Deus. Precisamos ser libertos. Precisamos permitir Deus agir nas nossas vidas. Precisamos experimentar esse Deus, para que possamos ter propriedade para pregar com ousadia e com autoridade. Aleluia, aleluia. E Jabes falou para Deus: Deus, eu te peço que me abençoes. Eu te peço que alargues as minhas tendas. E eu te peço que a tua mão seja comigo e que tu me guarde do mal. É uma oração simples. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele tem vida plena para os filhos dele. Ele quer te dar uma vida plena, uma vida abundante. Porque a palavra dele fala isso. Que ele nos dá uma vida abundante. Uma vida de paz. Mas para isso eu preciso ser obediente. Eu preciso dar para ele, eu preciso permitir ele trabalhar. Eu queria também falar sobre uma pessoa que não pediu bem. Jabes soube orar e fala que Deus deu para ele. Mas eu queria ler com vocês João 14, 1. João 14, 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é isso não. Eu escrevi errado então. Não é João 14. Espera aí, gente. Não é João 14. Eu não marquei. Tá bom. Eu vou falar depois se vocês quiserem procurar na Bíblia, tá bom? Eu quero falar sobre a filha de Herodias. Fala que o rei Herodes, ele deu uma festa. E a filha de Herodias, ela fez uma dança. E ela dançou de uma forma que agradou o coração daquele rei. E aquele rei falou assim, ó, me pede o que tu quiseres. Imagine você se apresentar por um rei. Imagine aquela festa linda, maravilhosa. Você se apresentou, ela se apresentou dançando. E o rei fala assim, ó, me pede qualquer coisa. Faz qualquer pedido que eu vou te dar. Só que ela, induzida pela mãe, manda pedir a cabeça de João Batista. Teve uma grande oportunidade, mas pediu mal. Não soube pedir. Às vezes Deus nos dá oportunidade. Deus tem te dado a oportunidade de estar aqui nessa noite. E o Senhor, Ele tem falado ao teu coração aqui nessa noite. É uma oportunidade. Não perca a oportunidade. Se mostre para Ele. Faça seu pedido. Mas que o seu pedido seja para a glória dEle. Saiba pedir. Saiba pedir. Deus, Ele não vai dar nada para você. Só para o seu coração. Para que o seu coração benefícios para si só. Eu queria que vocês abrissem Mateus 26. Mateus 26.
do 36 ao 41. O pedido mais lindo. O pedido Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levantando consigo Pedro e os seus 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora puseste velar comigo? Mas era até aí. Eu queria falar sobre a oração de Jesus. Jesus, ele chegou até Deus, Pai, e foi orar. Porque Jesus, ele sendo filho de Deus, ele veio, ele foi feito com um propósito para vir aqui nessa terra. E ele nasceu, e ele cresceu, e ele passou por as aflições, para mostrar para mim e para ti, que você pode, que você é vencedor. E Jesus sabia do propósito dele, que ele tinha que passar pela cruz. E Jesus, ele foi orar para o Pai, porque estava sabendo que estava chegando a hora da crucificação. Se você for ver no texto, fala que ele se angustiou tanto, que ele suou gotas de sangue. Ele suou sangue. E nesse momento, ele falou para Deus, falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, faça a tua vontade. Jesus, ele foi para a cruz, porque ele foi fazer a vontade de Deus Pai. E no momento que ele foi crucificado, o Deus Pai o abandonou. O abandonou porque o pecado da humanidade estava sobre Jesus. E Deus, ele não suporta o pecado. E mesmo assim, Jesus cumpriu o seu propósito. O que eu quero dizer para ti é o seguinte: Deus, ele te fez com um propósito. Eu gosto muito de falar sobre isso, eu gosto muito de pensar sobre isso. Deus, ele te fez com um propósito. E você foi feito, porque a palavra do Senhor fala que você foi feito para a glória dele. Só que muitas vezes, por nós termos as nossas decisões, porque é nossas decisões, então escolhemos às vezes o caminho mais fácil, escolhemos um caminho que não é o que Deus escolheu para nós. E muitas vezes ficamos quebrando a nossa cara, somos frustrados, decepcionados. Às vezes há uma insatisfação na vida, uma insatisfação porque está vivendo aquilo que Deus não te chamou para você ser. Às vezes está insistindo em coisas que não é o que Deus tem para ti. O que eu aprendo aqui com Jesus, que ele também tinha para pedir, ele pediu para Deus: Deus, se for possível, passa. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. Se você for ler sobre Mateus 6, que fala sobre a oração do Pai Nosso, ele nos ensina que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a oração certa. Mas muitas vezes nós não pedimos para Deus nem nos aconselhar nada, porque sabemos que Deus vai dizer muitas vezes não. Ou senão, tipo assim, ó, todas as áreas da minha vida, né? Eu tenho a minha área daqui, mas a minha sentimental, Deus, deixa que eu escolho, deixa comigo que eu sei de tudo. Pensa aí um pouquinho.
Qual o seu pedido hoje para o Senhor? O que você pediria para Ele? Na verdade, quando eu li a história de Acaça, eu fiquei pensando, né? Tipo assim, Deus falando para mim assim, olha, pede uma bênção. Na verdade, eu fiquei pensando, nossa, Deus, eu tenho muitos pedidos. Eu teria muitas coisas para pedir para Ele. Mas eu falei para Deus, Deus, eu quero ter um pedido assim certeiro, que nem Acaça, sabe? Eu quero ter um pedido assim que nem Salomão, sabe? Que nem Jabes, sabe? Eu quero fazer, Senhor Deus, um pedido que agrada a Ti. E eu fiquei pensando o que eu tenho na minha mão, que eu posso frutificar e posso fazer crescer. O que você já tem na tua mão para você frutificar e você crescer? Só que muitas vezes o medo nos paralisa. Palavras mal faladas, eu começo a acreditar naquelas palavras que não são verdades. Mas o Senhor nessa noite, Ele fala comigo e contigo. Igreja, abre a boca. Igreja, ora. Igreja, busca. Igreja, persevera. Creia. Se você olhar para esses personagens na Bíblia, todos eles tiveram uma atitude. Não adianta eu ficar pedindo para Deus cura, se eu não for no médico. Não adianta eu pedir para Deus curar meu coração, se eu não libero perdão. Não adianta eu pedir para Deus sabedoria e abrir minha boca quando não devo. Eu preciso pedir para Deus que seja feita a vontade dEle, porque aí você vai prosperar. Se você quer ser pleno, se você quer ter a alegria do Senhor, receber tudo isso, você precisa ser obediente. A bênção gera, a obediência gera bênção. Muitas vezes, o nosso maior problema, a nossa maior dificuldade, eu não vou falar para vocês que não é o diabo não, o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo é nós mesmos, é o eu. Eu não sei você, mas eu sou um pouquinho, até eu perceber, né? Eu sou um pouquinho de pessoa, eu sou meia controladora, eu gosto de controlar o que está perto de mim. Eu quero planejar e tem que ser assim. Quando as coisas saíam fora do meu lugar, eu ficava muito chateada. Mas o que acontece? Deus muitas vezes vai me ensinar, te ensinar a ser dependente dEle. Sabe por que você está passando o que você está passando? Porque Deus quer te ensinar a ser dependente dEle. Mesmo você gostando ou não gostando, aprenda a ser dependente do Senhor. Porque quando somos dependentes dEle, quando nós aprendemos a ser dependente dEle, sabe o que nós fazemos? Nós paramos de ficar agir com as nossas próprias forças e nós vamos para o joelho. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Deus, eu preciso de Ti. E o diabo, muitas vezes, ele tem tentado calar a boca dos filhos de Deus. O diabo, muitas vezes, ele quer calar a boca. Eu estava conversando com umas pessoas, esses dias. Nós que somos líderes e que lideramos, às vezes, vou falar para vocês, às vezes nós enfrentamos umas lutas muito grandes. Esses 40 dias de jejum, foi uns 40 dias de jejum, acho que para toda a igreja, né? Foi difícil. Mas às vezes o inimigo, ele vem querer nos afrontar. Muitas vezes ele vem querer nos oprimir. E eu lembro que eu estava em casa, e minha filha estava em casa esses dias até, né? Foi engraçado, mas é necessário. E a minha filha chegou 1h da manhã, mãe, eu estou com dor. A Amanda sofre de muita cólica. E eu fui orar por ela. Só que eu acho que ela não estava com muita fé, não, sabe? 4h da manhã, mãe, estou com muita dor. E lá vai eu orar de novo por ela. Chamei, vem deitar. Meu esposo tinha ido para o retiro, né? Ela veio para a cama e ficou ali. E nisso, vira para lá, vira para cá, vira para lá, e com dor, reclamando. E eu não conseguindo dormir. Nossa, de repente eu virei assim com tudo. Em nome de Jesus! Sai toda opressão! É engraçado, mas às vezes é necessário fazer isso. Às vezes você tem que falar isso dentro da tua casa. Você está sentindo opressão? Ai, é assim. Não é assim mesmo, não. Não é assim mesmo, não.
Se você sente opressão, alguma coisa, capeta vem querer, é para você levantar a tua voz e começar a orar, sabe, declarar, ter ousadia, ter autoridade, porque a casa é tua, quem reina é o Senhor Jesus. Não fica dando ibope para capeta, não. Ai, o capeta tem que sair embora, ele tem que ir embora, porque onde há luz, as trevas têm que fugir. O diabo, ele quer te intimidar, te amedrontar, e ele é mentiroso. Só que Deus, ele já nos deu autoridade. A palavra dele me garante. A palavra do Senhor te garante. E a palavra do Senhor é a verdade. A palavra do Senhor fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós viemos aqui, sempre estamos pregando, olha igreja, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Mas sabe por quê? Porque a arma do crente é alimento. A palavra do Senhor é alimento. Quanto mais eu leio a palavra, mais o Senhor se revela para mim. Mais Ele mostra para mim. Porque aí eu não vou ser nenhum, como fala a palavra? Eu não vou ser refém do diabo. Porque o crente, ele precisa orar, ler a palavra. Ele precisa, irmão. Porque existem muitos crentes fracos, porque não tem compromisso com a palavra. A palavra do Senhor fala, pede. Você precisa o quê? Sabedoria? Você precisa de entendimento? A palavra do Senhor fala, pede sabedoria, que o Senhor, Ele vai te dar. Mas peça com fé. Que a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar. Se é impossível agradar, Deus, Ele não vai fazer. Jesus, Ele estava fazendo milagres. Não lembro aonde, eu não vou lembrar. Mas eu sei que Jesus está fazendo milagres e de repente Jesus vai embora, porque aquele povo, ele ficou incrédulo. Então ele falou assim, Deus, ele não pôde, Jesus não pôde fazer milagres por causa da incredulidade do povo. E quantas vezes o meu coração e o teu coração é incrédulo com as coisas que Deus, ele quer fazer e ele faz, que ele tem todo o poder e toda a autoridade. É engraçado, olha só, Jesus, ele cumpre o propósito dele. Ele morre e ressuscita, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E Deus deu para ele toda a autoridade no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Não é o que eu prego, não é o que eu canto, não é o que eu falo, mas é o poder de Jesus. Não é quando você ora ali e você... É o nome de Jesus. É no nome de Jesus. E o nome de Jesus, ele é irresistível. O nome de Jesus é sobre todo nome. E parece que muitas vezes o povo de Deus esquece o poder e a autoridade que Deus tem. E fica achando assim que por 15 minutos, assim, quase Deus perde para o diabo. Isso é mentira. Mentira. Se você vamos passear na Bíblia. Se você vê lá sobre Daniel, quando Daniel faz os 21 dias de jejum, no primeiro dia Deus responde para Daniel. Só que, quando o anjo vem com a resposta, o diabo se põe para não permitir que a resposta venha para Daniel. E o que eu acho interessante é que o arcanjo Miguel fala que o Senhor te repreenda. Ele não ficou batendo boca, reclamando. Não, ele só falou que o Senhor te repreenda. E eu queria que vocês entendessem nessa noite o que o Senhor falou comigo. Olhe para você como Deus te vê. Deus, ele já colocou autoridade em nome de Jesus. Abra a tua boca para falar com ele. Declare, às vezes o meu esposo, ele começou orando. Às vezes tem aquela oração, que é uma oração ali, você e Deus. Mas só que às vezes tem tempo de clamar. É momento de você clamar e clamar em voz alta. De você declarar, sabe? De você falar para o mundo espiritual. E não é no gritar da tua voz, mas é na autoridade que há em ti. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. O inimigo, ele tem medo de você porque você está de joelhos. Ele não tem poder sobre a tua vida. Crente que ora, ele não tem autoridade, ele não pode tocar. Mas muitas vezes, né, quando vamos orar, Deus às vezes gosta de nos chamar na madrugada para orar, né? Não sei. E você vai orar, ouvir um barulho. Ai, meu Deus.
capeta. Querido, ele que tem medo de você. O que eu aprendo aqui é que a caça foi tão certeira, sabe? Ela não teve falsa modéstia, sabe? Ela se mostrou com gratidão à terra que ela tinha ganhado, sabe? Mas ela tinha uma necessidade para fazer aquela terra frutificar. E o seu pai deu fontes inferiores e interiores. O que eu quero dizer para você é que o nosso Pai, Ele é abundante, Ele nos dá além do que pedimos, além do que imaginamos. O nosso Deus é um Deus abundante. Aleluia. Salomão, quando pede sabedoria a Deus, Deus ele dá sabedoria, mas dá riquezas. Ele abençoa além. O cego Bartimeu, quando fala que quer cura, ele recebe a cura, mas ele não só recebe a cura, ele começa a caminhar com Jesus. Ele começa a conhecer Jesus, não de ouvir falar, porque ele ouvia. Ele começou a andar com Jesus. Aleluia. Aleluia. Jabes pediu bênção do Senhor. E o Senhor deu vida plena, vida de paz para Jabes. O que aos teus olhos hoje parece ser difícil e impossível? O que você quer pedir hoje para o Senhor Jesus? Mas peça com um coração humilde. Peça para Ele com humildade. Senhor, eu preciso tanto disso. Mas que seja feita a Tua vontade. Eu quero viver a Tua vontade, Deus. Mas também vou te dizer, quando você pedir para Deus para viver a vontade dEle, se prepare, porque Jesus foi para a cruz. Se prepare, porque o Senhor, Ele vai fazer isso. Ele vai muitas vezes nos desconstruir. Mas a pergunta é, você vai permitir? Se você quer uma vida com Ele, de conhecer, de andar, de experiência com Deus, eu vou falar para você que vale a pena, vale a pena. A Bíblia fala assim, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aflições vêm para todos, vêm para aqueles que são de Deus e aqueles que não são filhos de Deus, vêm para todos, mas a diferença é como suportamos as aflições. O mundo se desespera, o mundo tira a sua própria vida, porque não aguenta as aflições neste século, deste tempo. Mas nós, independente das aflições que nós passamos, nós temos um Deus de paz, que traz refrigério para as nossas vidas, sabe? Que traz a presença dEle, que acalma o nosso coração, que aquieta a nossa alma. Esse é o Deus que nós servimos. Vale a pena servir e pedir, Senhor, faça a tua vontade. Faça a tua vontade na minha vida como tu queres. Aleluia. 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 Sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante que quando pedimos a coisa certa, Deus ele tem um propósito para aquilo, quando pedimos as coisas certas. Se você parar para pensar, Ana, o desejo de Ana era ser mãe. Ela queria ser mãe. Sabe? Mesmo sendo humilhada, ela não falou nada. Ela chorou, sofria muito, mas quando ela deu para Deus, ela mostrou e deu um nome para Deus. Fala que o coração dela se aquietou. E Deus lembrou dela. Ela pediu um filho. E Deus queria dar um profeta para Israel. Você entende? Quando os propósitos de Deus, por isso que peça para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. Deus já colocou na tua mão, meu querido. E como eu falei, hoje é noite de libertação. A palavra do Senhor fala, eis que vou diante de ti, quebrarei portas de bronze e despedaçarei ferrolhos de ferro.
O Senhor, Ele vai diante de ti, endireitando o teu caminho. O que hoje você precisa? Hoje é noite de transformação. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de libertação. Mas é no nome, no poder do nome de Jesus. O que você quer entregar? O que você quer pedir para Ele? Peça para Ele. Dá nome, fala para o Senhor. Amém? Eu gostaria de pedir para o pessoal do louvor, já está subindo aqui. E eu gostaria que você viesse, mas viesse com fé. O que você quer pedir hoje, peça para Ele. E eu quero te convidar a vir aqui na frente. Vem aqui na frente e fala para Deus, fala para Ele. O que você precisa hoje? Será que você precisa ser liberto hoje? Será que tem correntes que tem te aprisionado anos, anos e anos e você não consegue ser liberto? Sempre a mesma coisa, sempre cai da mesma forma. E o Senhor está falando, olha filho, eu posso te libertar se você permitir. Eu posso te curar. Talvez seja uma cura no teu interior. Talvez seja algo que você tem guardado por anos, anos, anos e nunca falou para ninguém. E o Senhor quer te curar. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor, Ele está presente aqui nessa noite. E eu tenho sentido culto após culto. E eu tenho visto Deus curando. Eu tenho visto Deus libertando. Eu tenho visto transformando. Porque há um fluir dEle aqui neste lugar. Aleluia. Há um fluir, há poder. Aleluia. E quem faz a obra é Ele. Aleluia, então deixa ser impactado, seja impactado pela presença dEle, aleluia, deixa Deus transformar, deixa Deus te moldar, aleluia.